O milionário decidiu surpreender a noiva. Entrou em casa mais cedo, flores nas mãos, sorriso pronto. Mas ele não acreditou no que viu quando percebeu o que ela fazia com a faxineira dentro da própria casa. E aquela cena foi suficiente para mudar tudo. Marcos Azevedo estacionou o carro a uma quadra de casa. Não fazia sentido algum, mas naquele dia decidiu caminhar o resto do caminho. Talvez quisesse alongar o gesto, talvez quisesse sentir melhor a própria decisão. O buquê de flores repousava no banco do passageiro desde a saída da floricultura. Rosas claras, simples, sem exagero. Ele não era homem de efeitos, preferia atos silenciosos. O casamento se aproximava, datas definidas, convites quase todos entregues. Vanessa parecia satisfeita com cada detalhe. Comentava sobre o salão, o vestido, a lista de convidados com a segurança de quem acredita estar no lugar certo, na vida certa. Marcos observava e concordava. Sempre concordava. Achava que isso era maturidade. Desceu do carro com o buquê nas mãos. O porteiro o cumprimentou, como sempre, com respeito automático. Marcos respondeu com um aceno curto e entrou. Subiu as escadas em vez de pegar o elevador. Queria chegar sem ser anunciado. A ideia da surpresa tinha surgido horas antes, ainda no escritório, quando uma reunião foi cancelada. Pensou em chegar mais cedo, abraçá-la, talvez almoçarem juntos, um gesto simples, um momento só deles. A chave girou devagar na fechadura. A casa estava silenciosa demais para aquele horário. Marcos entrou com cuidado, fechando a porta atrás de si. Tirou o paletó e o deixou sobre a poltrona da sala. O cheiro das flores misturava-se ao perfume ambiente que Vanessa insistia em manter sempre o mesmo. Tudo ali tinha um padrão. Ele gostava disso. Ordem sempre lhe trouxe segurança. Avançou alguns passos e ouviu vozes vindas da área de serviço. Não reconheceu o tom de imediato. Não era conversa casual, não era telefonema. Havia algo rígido ali, cortante, como uma lâmina que não precisa ser levantada para ferir. Marcos parou. O buquê ficou suspenso em suas mãos, esquecido por um segundo. Já falei que não é assim, disse Vanessa, com calma demais. Ele reconheceu a voz. Era a mesma que usava em jantares, em reuniões sociais, quando queria parecer educada. Mas ali havia algo diferente, um peso escondido sob a suavidade. Marcos avançou mais um passo, ainda fora do campo de visão. Viu Lúcia de costas, segurando um balde, os ombros ligeiramente curvados. A faxineira trabalhava na casa havia meses, sempre discreta, sempre pontual. Ele mal lembrava de ter trocado mais do que 2 palavras com ela. Não estou pedindo opinião, continuou Vanessa. Estou dizendo como deve ser feito. Lúcia murmurou algo baixo. Marcos não ouviu. Viu apenas o movimento contido da cabeça, um gesto automático de quem concorda para evitar conflito. Vanessa suspirou, impaciente. É incrível como você sempre arruma um jeito de complicar o simples. Marcos sentiu o estômago apertar. Não pelo conteúdo exato da frase, mas pelo tom. Aquela não era a voz que ela usava com ele. Nunca fora. Lúcia se abaixou para recolher algo que havia caído. Vanessa não ajudou. Apenas observou braços cruzados, como quem avalia um erro. E presta atenção, acrescentou. Não quero mais esse tipo de coisa acontecendo. Já basta o trabalho que isso me dá. O silêncio que se seguiu foi pesado. Lúcia assentiu novamente, sem levantar o rosto. Marcos percebeu algo que nunca havia percebido antes. A casa não estava silenciosa, estava contida. Havia ali uma tensão constante, invisível, que ele simplesmente não enxergava porque nunca foi dirigida a ele. Vanessa virou-se levemente e Marcos recuou um passo instintivo, escondendo-se atrás da parede. O coração batia mais rápido agora. Não por medo, por estranhamento.
A mulher que ele estava prestes a se casar parecia outra quando não estava sendo observada. "Pode ir", disse ela, encerrando a conversa como quem dispensa um assunto irrelevante. Lúcia passou por ele sem vê-lo, carregando o balde, os olhos baixos, o passo apressado. Marcos segurou o impulso de chamá-la. Não sabia por quê. Apenas não chamou. Vanessa saiu logo depois, ajustando o cabelo, o rosto já recomposto. Caminhou em direção à sala. Marcos se afastou ainda mais, voltando para o corredor de entrada. O buquê de flores pesava agora como algo deslocado, quase ridículo. Ela passou por ele sem notar sua presença e seguiu para o quarto. O som da porta se fechando ecoou pela casa. Marcos ficou parado por longos segundos. Olhou para as flores, olhou para o chão limpo demais. Tudo estava exatamente como sempre esteve, e ainda assim algo tinha mudado. Não era raiva o que sentia, era uma quebra, uma fissura silenciosa. Ele deu meia volta, caminhou até a porta e saiu da casa sem fazer barulho. As flores ficaram sobre a mesa da entrada, esquecidas, fora de contexto. Do lado de fora, o sol ainda estava alto. Marcos respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Sabia apenas de uma coisa. Aquela surpresa não tinha sido para Vanessa, tinha sido para ele. E não havia volta possível para o que tinha acabado de ver. Marcos Azevedo não voltou para casa naquela tarde. Entrou no carro, apoiou as mãos no volante e ficou parado por alguns segundos, olhando para frente sem realmente enxergar nada. O reflexo do para-brisa devolvia a imagem de um homem aparentemente intacto. Por dentro, algo tinha sido deslocado de lugar. Não era fúria, não era decepção aberta. Era um incômodo persistente, desses que não se resolvem com justificativas rápidas. Dirigiu sem rumo por alguns minutos, até perceber que estava repetindo caminhos conhecidos. Sempre fora assim. Quando precisava pensar, deixava o corpo seguir no automático enquanto a mente tentava organizar o que tinha acabado de acontecer. Não foi uma cena isolada, ele dizia a si mesmo, mas também não conseguia afirmar que era um padrão. Ainda não. Era cedo demais para conclusões. Marcos sempre acreditou que decisões importantes exigiam dados, não impulsos. Mesmo assim, a imagem voltava. O tom de Vanessa, o silêncio de Lúcia, a naturalidade com que uma diminuía a outra. Não havia gritos, não havia insultos explícitos, e talvez fosse exatamente isso que tornava tudo mais perturbador. Aquilo não parecia um erro, parecia prática. Naquela noite, Marcos não ligou para a noiva. Enviou uma mensagem curta dizendo que surgira um compromisso inesperado e que dormiria fora. Vanessa respondeu com um ok, rápido demais, acompanhado de um emoji neutro. Nenhuma pergunta, nenhuma preocupação. Ele reparou nisso, mas não comentou. No dia seguinte, voltou à rotina de trabalho como se nada tivesse acontecido. Reuniões, ligações, decisões. Funcionava bem naquele modo. No escritório, ninguém percebia quando algo o abalava. Marcos sempre foi conhecido pela estabilidade, pelo controle. Mas, pela primeira vez em muito tempo, a mente não obedecia. Entre uma reunião e outra, lembranças antigas começaram a surgir. Pequenas cenas que antes pareciam irrelevantes. Comentários soltos, olhares rápidos. Situações em que Vanessa se mostrava impaciente com garçons, recepcionistas, motoristas. Ele sempre interpretara aquilo como estresse, cansaço, pressa. Agora não tinha tanta certeza. Naquela tarde decidiu voltar para casa mais cedo outra vez. Não anunciou, não avisou, apenas entrou. Dessa vez, não levou flores. A casa estava em movimento. Sons vindos da cozinha, passos apressados, água correndo. Marcos deixou a chave sobre o aparador e caminhou devagar, mantendo distância. Não queria ser notado, não ainda. Vanessa estava sentada à mesa falando ao telefone.
A voz doce de sempre, modulada, quase ensaiada. Claro, querida, vai ser tudo impecável, dizia. Eu faço questão que cada detalhe esteja perfeito. Marcos ouviu sem ser visto. O contraste entre aquela voz e a do dia anterior voltou a incomodá-lo. Quando a ligação terminou, Vanessa levantou-se e seguiu para a área de serviço. Lúcia estava ali, dobrando panos com cuidado. Marcos parou novamente no mesmo ponto do dia anterior. Não por coincidência, por escolha. Isso aqui não ficou bom, disse Vanessa pegando um pano e analisando como se estivesse procurando defeito. Dá para refazer? Dá sim, respondeu Lúcia baixo. Então refaz. Não quero serviço mal feito. Não houve agressividade aberta, nenhuma palavra ofensiva. Ainda assim, o peso estava ali. Marcos percebeu algo com clareza incômoda. Vanessa falava com Lúcia como se ela fosse parte da casa, não uma pessoa dentro dela. Lúcia não argumentou, apenas recolheu o pano e começou de novo. E vê se presta mais atenção, acrescentou Vanessa já se afastando. Eu não gosto de ter que repetir. Marcos sentiu um nó no peito. Não pelo que foi dito, mas pelo automatismo. A cena se desenrolava sem resistência, sem surpresa. Como se ambas soubessem exatamente o papel que ocupavam. Vanessa voltou para a sala, pegou o celular e começou a deslizar o dedo pela tela indiferente. Lúcia continuou trabalhando. Marcos se afastou antes que fosse visto, subiu para o escritório e fechou a porta. Sentou-se à mesa, apoiou os cotovelos e passou a mão pelo rosto. Agora não restava dúvida. Não era um episódio isolado. Era um padrão pequeno, constante, quase invisível e por isso mesmo perigoso. Ele pensou no casamento. Pensou na casa que estavam construindo juntos. Pensou no futuro que imaginara sólido. Tudo parecia o mesmo, mas não era. Naquela noite, durante o jantar, Vanessa foi a mesma de sempre. Perguntou sobre o dia dele, comentou trivialidades, riu nos momentos certos. Marcos respondeu no automático, observando mais do que participando. Em nenhum momento ela mencionou Lúcia. Em nenhum momento pareceu consciente de qualquer desconforto. Aquilo também dizia muito. Depois que Vanessa se recolheu, Marcos ficou sozinho na sala. Olhou ao redor para os móveis, os quadros, o espaço cuidadosamente planejado. Percebeu algo que nunca havia considerado. Uma casa pode ser bonita e ainda assim não ser justa. Na manhã seguinte, saiu cedo. Passou pela cozinha e encontrou Lúcia organizando o café. Ela o cumprimentou com um bom dia, respeitoso. Marcos respondeu no mesmo tom. Pela primeira vez, reparou no cansaço nos olhos dela. Está tudo certo por aqui? Perguntou sem rodeios. Lúcia hesitou por um segundo quase imperceptível. Está sim, senhor. Marcos assentiu. Não insistiu. Ainda não. Saiu de casa com uma certeza incômoda se formando lentamente. Ele não estava prestes a se casar com quem pensava que estava. E quanto mais observava, mais entendia que aquela descoberta não permitiria ignorância. Algo precisava ser feito, mas antes ele precisava entender até onde aquilo ia. Marcos passou a semana seguinte observando em silêncio. Não era curiosidade, era método. Ele sempre acreditou que pessoas revelam quem são quando não sabem que estão sendo avaliadas. No trabalho, isso era regra. Na vida pessoal, nunca tinha aplicado o mesmo rigor. Talvez porque acreditasse que o afeto dispensava testes. Agora, percebia o quanto isso tinha sido conveniente. Naquela casa, tudo funcionava como um palco. Cada ambiente tinha uma função. Cada pessoa ocupava um lugar. Vanessa circulava por todos com naturalidade, como se fosse dona não apenas do espaço, mas das relações que ali existiam. Marcos nunca questionara isso. Achava que era parceria. Passou a enxergar como controle. Na terça-feira, ele atrasou de propósito.
Ligou para avisar que teria uma reunião inesperada e só chegaria mais tarde. A resposta de Vanessa veio rápida, prática, sem qualquer sinal de frustração. Tudo bem, fico resolvendo as coisas por aqui. Por aqui. A expressão ficou ecoando na cabeça dele. Chegou em casa quando já estava escuro. Estacionou na garagem, entrou sem fazer barulho e ficou parado alguns segundos antes de atravessar a porta que ligava a área externa à cozinha. Ouviu vozes. Não era para isso estar assim, disse Vanessa em tom contido, mas firme. Eu deixei claro como gosto. Eu posso arrumar de novo, respondeu Lúcia com cautela. Pode e deve. Não custa fazer direito da primeira vez. Marcos sentiu o mesmo aperto conhecido, mas algo havia mudado. Agora, ele não estava mais confuso. Estava atento. Entrou na cozinha de propósito. Não anunciou. Apenas apareceu. Vanessa se virou rapidamente. O rosto se recompôs em segundos. Amor, achei que você fosse chegar mais tarde. Reunião acabou antes, respondeu ele neutro. O silêncio que se seguiu foi breve, mas revelador. Lúcia se afastou um passo, quase instintivamente. Vanessa mudou o tom imediatamente. Eu só estava explicando um detalhe aqui. Sabe como sou com organização? Marcos assentiu, observou. Lúcia retomou o trabalho sem dizer nada. Vanessa passou por ele e tocou seu braço com naturalidade ensaiada. Vou subir e tomar um banho. Já desço. Ela saiu. Marcos ficou. A cozinha parecia maior agora, vazia de tensão explícita. Ele se aproximou da bancada, fingiu olhar algo no celular. Você não precisa refazer tudo se não estiver errado, disse sem encarar Lúcia. Ela hesitou antes de responder. É melhor refazer, disse apenas. Marcos guardou aquela resposta. Na quinta-feira, repetiu o teste. Saiu cedo. Disse que viajaria por 2 dias. Não viajaria. Hospedou-se em um hotel próximo e voltou para casa à tarde seguinte, novamente sem avisar. Dessa vez, não ouviu vozes. Ouviu algo pior. Silêncio absoluto. Encontrou Lúcia passando pano na sala. Os movimentos eram mecânicos, precisos, quase defensivos. Vanessa estava sentada no sofá, mexendo no celular. Lúcia, disse ela, sem levantar os olhos, você esqueceu de limpar aquele canto ontem. Eu limpei, sim, respondeu a faxineira com voz baixa. Vanessa levantou os olhos devagar. Então limpou mal, porque eu vi poeira. Marcos parou no corredor, observando. Aquilo não era correção, era domínio. Quer que eu limpe de novo? Perguntou Lúcia. Quero que você faça o seu trabalho direito, respondeu Vanessa seca. Não havia nervosismo, não havia raiva, havia conforto. O conforto de quem sabe que pode falar daquela forma sem consequências. Marcos sentiu algo se solidificar dentro dele. Uma certeza dura, desconfortável, mas clara. Vanessa não precisava da ausência dele para ser assim. Precisava apenas da certeza de que ele não interferiria. Naquela noite, durante o jantar, Vanessa foi novamente impecável. Comentou sobre a decoração do casamento, falou de convidados, sorriu. Marcos respondeu pouco. Observava tudo com distância calculada. Quando se recolheram, ele não conseguiu dormir. Pensou na palavra que Lúcia usara dias antes. É melhor refazer. Não porque estivesse errado, mas porque alguém decidiu que estaria. Na manhã seguinte, Marcos fez algo que nunca tinha feito. Chamou Lúcia para conversar. Não foi um interrogatório, não foi um discurso, foi simples. Há quanto tempo você trabalha aqui? 7 meses, respondeu ela. Antes disso? Outras casas, escritórios, sempre limpeza. E aqui está tudo certo? Lúcia baixou os olhos. Demorou mais do que das outras vezes. Eu faço o meu trabalho, disse. Marcos não insistiu. Não precisava. A resposta não estava nas palavras. Estava na postura. Ele agradeceu
e saiu. Naquele mesmo dia, no escritório, Marcos pediu algo que raramente pedia: opinião externa. Ligou para um amigo antigo, alguém que não fazia parte do círculo social de Vanessa, alguém que o conhecia antes do dinheiro. Conversaram um pouco. Marcos descreveu situações objetivas, não citou nomes, não dramatizou. Parece pequeno, disse o amigo após ouvi-lo. Mas não é. Quem diminui alguém sem necessidade faz isso porque se sente superior. E isso não some. Marcos desligou com a sensação de confirmação. Não era exagero, não era sensibilidade, não era cansaço pré-casamento, era caráter. Na sexta-feira à noite, Marcos voltou para casa decidido a observar uma última vez. Não para tirar dúvida, para entender o limite. E pela primeira vez, percebeu que a casa, aquela casa tão cuidadosamente construída, tinha se tornado um palco onde ele já sabia exatamente qual seria o próximo ato. Ele entrou em casa com a decisão já tomada. Não interviria, não ainda. Precisava ver até onde aquilo ia quando Vanessa acreditava estar completamente no controle. Não para confirmar algo, isso já estava claro, mas para entender o tamanho do abismo que estava prestes a atravessar. Deixou o carro na garagem e entrou pela porta lateral, a mesma que quase ninguém usava. O barulho da casa vinha da cozinha. Vozes, uma delas mais alta do que o normal. Eu não pedi isso, disse Vanessa irritada. Pedi algo simples, simples. Marcos parou no corredor. O coração não acelerou. Estava estranhamente calmo. Como alguém que já sabe que vai receber uma notícia ruim, mas precisa ouvi-la inteira. Lúcia estava diante da pia, segurando uma travessa ainda molhada. Tinha as mãos vermelhas, os dedos enrugados de água e produto de limpeza. O avental estava manchado. Desculpa, senhora, disse ela. Eu posso trocar. Vanessa cruzou os braços. Você sempre pode trocar. O problema é que nunca aprende. Marcos sentiu o maxilar travar. Vanessa caminhou até a mesa e puxou a cadeira com força, fazendo um ruído seco no chão. Senta aqui. Lúcia hesitou. Pra quê? Pra ouvir. Porque parece que falando você não entende. Marcos sentiu um calor subir pelo peito. Aquilo já não era correção, era exposição. Lúcia se aproximou devagar e sentou na ponta da cadeira sem encostar totalmente o corpo. Os olhos permaneciam baixos. Olha para mim quando eu falo, exigiu Vanessa. Lúcia levantou o rosto por um segundo e baixou novamente. Eu não gosto de repetir as coisas, continuou Vanessa. Você está aqui para facilitar a minha vida, não para criar problema. Não é difícil entender isso. Eu tento fazer tudo certo, respondeu Lúcia, a voz trêmula agora. Vanessa soltou uma risada curta, sem humor. Tentar não é fazer, e sinceramente, eu não sei de onde vem tanta dificuldade para algo tão básico. Marcos apertou os dedos contra a parede. Sentia raiva, mas era uma raiva fria, pesada, que não explode, se acumula. Vanessa se levantou e pegou a travessa da mão de Lúcia. Olha isso, mancha. Virou a peça sob a luz. Isso aqui é falta de atenção, falta de capricho, ou falta de capacidade mesmo. Lúcia engoliu em seco. Se não está satisfeita, eu posso ir embora, disse quase num sussurro. Vanessa se aproximou, ficando de pé diante dela. Não dramatiza. Ninguém está te mandando embora. Só estou dizendo que se continuar assim, talvez não sirva para ficar aqui. A palavra ficou suspensa no ar. Servir. Marcos sentiu o estômago embrulhar. Você tem sorte, continuou Vanessa, de estar numa casa boa. Muita gente faria qualquer coisa para estar no seu lugar. Então, o mínimo que eu espero é gratidão. Lúcia assentiu, os olhos marejados. Levanta, disse Vanessa. Vai refazer tudo. E dessa vez, presta atenção. Lúcia se levantou rápido demais. A cadeira quase caiu para trás. Ela se abaixou para recolher um pano que tinha escorregado no chão. As mãos tremiam. Marcos percebeu algo que o atingiu com força inesperada.
Vanessa não parecia irritada, não parecia cansada, parecia confortável. Aquilo era natural para ela. Ele deu um passo à frente, quase sem perceber. Parou antes de ser visto. Vanessa respirou fundo, como quem encerra um assunto irrelevante, e pegou o celular. "Ah", disse, já se afastando. "E limpa direito a área da entrada depois. Não quero cheiro de produto quando o Marcos chegar." A ironia atingiu Marcos como um golpe. Vanessa saiu da cozinha sem olhar para trás. Lúcia ficou parada por alguns segundos, tentando se recompor. Passou a mão no rosto discretamente, enxugando uma lágrima antes que ela caísse. Depois voltou ao trabalho, em silêncio absoluto. Marcos recuou devagar, o corpo pesado, como se cada passo custasse mais do que deveria. Subiu as escadas e entrou no escritório, fechando a porta atrás de si. Sentou-se na cadeira e ficou ali, olhando para a parede. Não havia mais dúvida. Não havia mais justificativa possível. Não era questão de estresse, personalidade forte ou diferença de criação. Aquilo era uma escolha diária. Diminuir alguém que não podia revidar. Pensou no casamento. Pensou nos votos. Pensou no futuro, ao lado de uma mulher que se sentia superior por ocupar determinada posição. E pela primeira vez sentiu vergonha, não de Vanessa, mas de si mesmo, por ter estado ali o tempo todo, por ter permitido, por ter confundido elegância com caráter. Quando desceu novamente, horas depois, Vanessa já estava pronta para sair. "Vou encontrar umas amigas", disse animada. "Você vem?" Marcos olhou para ela por alguns segundos. O rosto impecável, o sorriso treinado. A mulher que todos admiravam. "Não", respondeu. "Fico." Ela deu de ombros, deu um selinho e saiu. A porta se fechou. Marcos caminhou até a cozinha. Encontrou Lúcia terminando de limpar o chão da entrada. Tudo brilhava, impecável, silencioso. "Pode ir", disse ele. Lúcia assentiu sem levantar o olhar. Marcos ficou sozinho na casa. E naquele silêncio pesado, teve absoluta certeza. O casamento não aconteceria. A partir dali, não era mais observação. Era decisão. Marcos acordou antes do despertador naquela manhã. O quarto ainda estava escuro e o silêncio da casa parecia mais pesado do que o normal. Ele ficou alguns segundos olhando para o teto, tentando organizar pensamentos que insistiam em se atropelar dentro da cabeça. Não havia mais dúvida. A decisão já tinha sido tomada. O que restava agora era aprender a conviver com o peso dela. Virou-se devagar na cama e observou Vanessa dormindo ao seu lado. O rosto sereno, o cabelo bem cuidado mesmo ao acordar, a imagem perfeita que sempre encantara quem olhava de fora. Por anos, Marcos acreditou que aquela harmonia externa refletia quem ela realmente era. Agora, essa lembrança doía. Doía porque ele a amava. E amar tornava tudo mais difícil. Levantou-se em silêncio e foi até a cozinha. Preparou o próprio café, algo que raramente fazia. Enquanto a água esquentava, a cena da humilhação voltava com clareza incômoda. Não havia exagero. Não havia mal-entendido. Ele tinha visto, tinha ouvido, e isso era o que mais machucava. Não foi um erro isolado, foi natural demais para ser acidente. Sentou-se à mesa e levou a xícara à boca sem sentir o gosto. Pensou em quantas vezes elogiara Vanessa por ser elegante, educada, de boa família. Pensou em como se orgulhava de apresentá-la aos amigos. E pela primeira vez, sentiu vergonha de si mesmo. Não por amá-la, mas por ter confundido aparência com valor. A imagem da mãe veio sem aviso. Não como saudade suave, mas como lembrança firme. Uma mulher simples, mãos sempre cansadas, uniforme gasto. Uma mulher que limpava casas alheias para que ele pudesse estudar. Que chegava exausta, mas nunca amarga. Que o ensinou cedo que dignidade não se negocia. Que respeito não depende de cargo, roupa ou dinheiro. Se a mãe estivesse viva, teria sido ela no lugar de Lúcia.
O pensamento fez Marcos fechar os olhos com força. Sentiu um nó no peito, seguido de raiva. Raiva de Vanessa. Raiva de si. Raiva por ter permitido que alguém com aquele tipo de desprezo ocupasse o lugar de futura esposa. Não era só sobre o que ela fez, era sobre o que aquilo revelava. Quando Vanessa acordou, encontrou Marcos já vestido, mexendo no celular. Ele levantou o olhar e sorriu de forma breve. Educado, contido, ela não percebeu nada de diferente. "Bom dia", disse ela, esticando-se. "Bom dia", respondeu ele. Vanessa falou sobre o dia, sobre compromissos, sobre detalhes do casamento. Marcos ouviu. Não interrompeu, não discordou, apenas assentiu em alguns momentos. Por dentro, cada palavra sobre a cerimônia soava deslocada, como se falassem de algo que já não existia. Ao longo do dia, Marcos começou a cancelar planos. Uma ligação aqui, outra ali, sempre discreto, sempre vago. "Vamos adiar. Depois confirmo. Houve um imprevisto." Não explicou, não justificou, não anunciou nada a Vanessa. Aquilo não era vingança, era encerramento. Vanessa, por sua vez, mantinha a postura impecável. Continuava tratando Lúcia com o mesmo desprezo disfarçado de normalidade. Comentários atravessados, ordens secas, olhares de superioridade. Nada havia mudado nela. E isso, de alguma forma, confirmava tudo. Marcos observava em silêncio. Cada gesto reforçava a decisão. Não havia arrependimento do lado dela, não havia reflexão, apenas a certeza de quem sempre se sentiu acima. Lúcia começou a perceber algo diferente. Não sabia explicar. Marcos falava menos, olhava mais. Quando ela errava, ele não se irritava. Quando terminava o serviço, ele agradecia. Coisas simples, mas incomuns naquele ambiente. Em certo momento, Lúcia chegou a pensar que estivesse imaginando. Preferiu não comentar. Vanessa notou o distanciamento, mas interpretou-a à sua maneira. Acreditou que Marcos estivesse estressado. Tentou manter tudo sob controle. Afinal, para ela, as coisas sempre se resolviam quando se mantinha a aparência certa. À noite, Marcos voltou a ficar sozinho na sala. Olhou ao redor. A casa impecável, organizada, bonita, tudo no lugar, ainda assim vazia. Entendeu então que a decisão não era apenas sobre não se casar, era sobre não se tornar alguém que fecharia os olhos para aquilo. Sentiu tristeza, uma tristeza profunda, adulta, sem drama. Não era fácil abrir mão de um futuro planejado. Não era fácil aceitar que se enganou. Mas havia algo mais forte do que o medo de recomeçar. O respeito por quem ele era. Pensou na mãe outra vez. No orgulho que ela teria dele naquele momento. Não pelo dinheiro, não pelo sucesso, mas pela escolha. Quando se levantou para apagar as luzes, Marcos já não tinha dúvidas. Não haveria conversa salvadora. Não haveria tentativa de ajuste. Algumas atitudes não se corrigem, apenas se revelam. O casamento não aconteceria mesmo, e mesmo doendo, ele sabia que não havia outro caminho possível. No dia seguinte, Marcos passou o dia inteiro fora. Vanessa percebeu que algo estava errado no exato momento em que ele entrou em casa naquela noite. Não foi pelo horário, não foi pelo semblante fechado, foi pela ausência de qualquer gesto automático. Nenhum beijo, nenhuma pergunta, nenhuma atenção. Ele deixou as chaves sobre o aparador e caminhou direto para a sala. Vanessa o seguiu com o olhar, incomodada. "Está tudo bem?" perguntou, já com o tom levemente defensivo. Marcos não respondeu de imediato. Sentou-se no sofá, apoiou os cotovelos nos joelhos e respirou fundo. Não havia mais como adiar. Não havia mais motivo para proteger alguém que nunca protegeu ninguém além de si mesma. "Precisamos conversar", disse ele por fim. Vanessa cruzou os braços. "Sobre o que agora?" Marcos ergueu o olhar devagar. "Sobre você."
O silêncio que se formou não foi de surpresa, foi de alerta. Vanessa sentiu o estômago revirar. Algo naquele tom não combinava com discussões comuns. Eu vi, continuou Marcos. Eu vi como você tratou e trata a Lúcia. Vanessa soltou uma risada curta, desacreditada. Você está falando disso? Sério? Estou, respondeu ele firme. E não foi uma vez, nem um comentário isolado. Ela deu alguns passos pela sala, visivelmente irritada. Marcos, ela é funcionária. Eu só cobro o que precisa ser feito. Não, ele interrompeu. Você humilha. A palavra caiu pesada entre eles. Humilhar? Vanessa se virou bruscamente. Agora virou crime falar com gente que não sabe fazer o trabalho direito? Marcos se levantou. Você fala como se ela fosse menos gente, disse, como se não merecesse respeito básico. Vanessa apertou os lábios. Você está exagerando. Está sensível demais. Deve ser estresse. Não tente me fazer duvidar do que eu vi, respondeu ele. Eu estava ali. Eu ouvi cada palavra, mais de uma vez. Vanessa respirou fundo, mudou o tom. Eu só estava nervosa. Você sabe como sou exigente. Sempre fui assim. Exigente com quem? Perguntou Marcos. Porque comigo você nunca foi. Ela se calou por um instante. Com você é diferente, respondeu por fim. Você é meu noivo. Marcos assentiu lentamente. É exatamente esse o problema. Vanessa franziu a testa. Como assim? Você sabe muito bem quando ser educada, disse ele. Você escolhe. O silêncio voltou, agora mais pesado. E o que você quer? Perguntou Vanessa num tom mais frio. Que eu peça desculpa para a faxineira? Eu quero que você seja alguém que não precise pedir desculpa depois, respondeu Marcos. Mas isso já não é possível. Vanessa sentiu o golpe. Você está terminando comigo por causa disso? Disse incrédula. Por causa de uma funcionária? Não, respondeu ele. Estou terminando porque vi quem você é quando acha que ninguém importa. Ela riu, nervosa. Isso é ridículo. Você está jogando fora tudo o que a gente construiu por causa de uma cena fora de contexto. Não foi uma cena, disse Marcos. Foi um reflexo. Vanessa se aproximou, o rosto endurecido. Você está me julgando por algo pequeno demais. Pequeno para você, corrigiu ele. Enorme para mim. Ela abriu a boca para responder, mas parou. Pela primeira vez, percebeu que Marcos não estava pedindo explicações. Estava comunicando uma decisão. O casamento acabou, disse ele, sem elevar a voz. Vanessa empalideceu. Você não pode estar falando sério. Estou, respondeu. Já cancelei tudo. O quê? Ela arregalou os olhos. Você fez isso sem falar comigo? Fiz, disse ele, porque não havia o que discutir. Vanessa sentiu o chão sumir. Você está me descartando, disse com raiva. Depois de tudo. Não, respondeu Marcos. Estou me preservando. Ela se afastou alguns passos, respirando rápido. Você vai se arrepender, disse. Está jogando fora uma mulher perfeita. Marcos a encarou com calma. Perfeita para quem? Perguntou. Porque para mim, caráter sempre foi o mínimo. Vanessa ficou em silêncio. Não havia argumento, não havia pedido, apenas choque. Do corredor, Lúcia ouviu vozes elevadas. Parou, insegura. Não entendeu as palavras, mas sentiu o peso. Algo ali estava se quebrando de vez. Marcos passou por ela pouco depois, pegando o casaco. O senhor vai sair? Perguntou Lúcia num fio de voz. Vou, respondeu ele. Pode ir embora. Amanhã conversamos. Ela assentiu confusa. Marcos saiu da casa sem olhar para trás. Pela primeira vez desde que entrou naquele relacionamento, sentiu alívio misturado com dor. Não era liberdade leve, era liberdade conquistada à força. Dentro da casa, Vanessa permaneceu parada, olhando para o nada. O silêncio agora não a protegia. A aparência tinha caído. E nada do que ela dissesse mudaria aquilo.
O confronto tinha acontecido, e a partir daquele momento não havia mais fingimento possível. A casa parecia outra depois que Marcos saiu. Não havia gritos, não havia objetos quebrados, não havia cena. Ainda assim, tudo estava fora do lugar. Vanessa caminhava de um lado para o outro como alguém que tenta reorganizar algo invisível. O silêncio a incomodava mais do que qualquer discussão. Ela tentou ligar para Marcos naquela mesma noite. Chamou uma vez, depois outra. Nenhuma resposta. Mandou mensagens curtas, depois longas, depois agressivas. Nada. Pela primeira vez desde que se conheceram, ela não controlava a situação. No quarto, abriu o armário e encarou os vestidos escolhidos para o casamento. Tudo estava ali. Tudo parecia intacto, mas não significava mais nada. Do outro lado da cidade, Marcos não foi para um hotel. Não queria luxo. Não queria distração. Parou o carro em um bairro comum, perto da casa onde tinha crescido, e ficou ali por alguns minutos, olhando para a rua silenciosa. Desligou o motor e respirou fundo. A lembrança da mãe voltou com força. A porta simples, o cheiro de comida feita às pressas, o cansaço nos olhos dela, nunca acompanhado de amargura. Marcos percebeu que, durante anos, tentou construir uma vida que parecesse segura, impecável, respeitável. E nessa busca, quase esqueceu o que realmente importava. Dormiu mal naquela noite. A decisão não apagava o sentimento. Amar alguém não some por decreto. Mas ele sabia que permanecer teria um custo maior do que partir. Na manhã seguinte, Marcos não voltou para casa. Foi direto ao escritório. Pediu que todos os compromissos pessoais fossem suspensos. Não queria perguntas, não queria comentários, apenas precisava agir. As consequências começaram a surgir rapidamente. O cancelamento do casamento se espalhou. Fornecedores ligaram, amigos perguntaram, familiares estranharam. Marcos respondeu pouco, não deu detalhes, não se explicou, não precisava. Vanessa, por sua vez, começou a sentir o peso real da ruptura. Não era apenas o fim de um relacionamento, era a perda de um lugar que ela acreditava ser permanente. Tentou controlar a narrativa, ligou para amigos em comum, falou em mal entendido, em fase difícil, em estresse. Ninguém tinha coragem de confrontá-la, mas também ninguém parecia convencido. Na casa, Lúcia voltou ao trabalho sem saber exatamente o que tinha acontecido. Sentia o ambiente diferente, mais frio. Vanessa falava pouco. Quando falava, o tom era ainda mais duro. Mas havia algo novo ali. Insegurança. Em determinado momento, Vanessa explodiu. "Você deve estar achando graça disso, né?" Disse sem motivo claro. Lúcia a encarou surpresa. "Não, senhora." "Claro que está", continuou Vanessa. "Aposto que foi você que colocou coisas na cabeça dele." Lúcia sentiu o rosto queimar. "Eu nunca falei nada", respondeu com a voz firme pela primeira vez. Vanessa se calou. Não havia acusação concreta, apenas raiva. Marcos soube do episódio mais tarde. Lúcia contou com cuidado, sem dramatizar. Não pediu nada, apenas informou. Marcos ouviu em silêncio e confirmou algo que já sabia. Aquela casa não seria mais um lugar seguro para ninguém enquanto Vanessa estivesse ali. No fim do dia, Marcos voltou à casa apenas para pegar alguns pertences. Não avisou. Entrou com a chave, caminhou pelo corredor e percebeu que o espaço já não o pertencia emocionalmente. Vanessa apareceu na sala. "Você não pode simplesmente desaparecer", disse, tentando manter a postura. "Eu não desapareci", respondeu Marcos. "Eu saí." "Você vai explicar isso para todo mundo?" ela perguntou. "Não", respondeu ele. "Não devo explicações públicas sobre decisões privadas." Vanessa sentiu a derrota se materializar. "Você destruiu tudo", disse. "Não", Marcos respondeu. "Eu evitei continuar errado." Pegou a mala e caminhou até a porta. "A partir de hoje, você não fala mais com a Lúcia."
completou. Qualquer assunto passa por mim. Vanessa não respondeu. Marcos saiu sem olhar para trás. Nos dias seguintes, a casa foi esvaziando. Marcos organizou tudo com precisão. Vanessa tentou resistir, mas não havia mais espaço para manipulação. O rompimento não era negociável. Lúcia percebeu que algo havia mudado de forma definitiva. Marcos estava mais presente, mais atento, mais humano. Não havia promessas exageradas, apenas respeito. "O senhor vai ficar bem?" perguntou ela, certa tarde. Marcos sorriu de leve. "Vou", respondeu, "porque fiz o que precisava ser feito." Naquela noite, sozinho em um apartamento provisório, Marcos sentou-se no chão da sala vazia. Não havia móveis, não havia conforto. Mas havia algo que ele não sentia há muito tempo: coerência. As consequências estavam apenas começando. Algumas seriam difíceis, outras libertadoras. Ele sabia que ainda havia um último passo a dar. Um passo que não envolvia confronto, mas fechamento. O passado tinha sido encerrado. O futuro ainda precisava ser definido. Marcos voltou para casa no início da manhã. Não avisou, não mandou mensagem. Não chegou com pressa nem com hesitação. Entrou pela porta principal com a chave no bolso, atravessou o hall e sentiu imediatamente que aquele lugar já não era o mesmo. A casa estava silenciosa, mas não em repouso. Era um silêncio tenso, carregado, como se cada parede ainda guardasse o eco do que havia sido dito e do que havia sido evitado. Vanessa estava na cozinha. Vestia roupas claras, cabelo arrumado, maquiagem leve demais para quem não dormira direito. Segurava uma xícara de café que já devia estar fria. Quando o viu, levantou o olhar com um susto contido, rápido demais para parecer surpresa verdadeira. "Você voltou cedo", disse, tentando manter o tom neutro. Marcos não respondeu de imediato. Caminhou até a mesa, puxou uma cadeira e sentou. Colocou o celular ao lado da mão, desligado. "A gente precisa conversar", disse direto. Vanessa respirou fundo, como se já tivesse ensaiado aquela cena durante a noite inteira. "Eu sabia que isso não ia acabar assim", respondeu. "Você saiu sem dizer nada, Marcos. Isso não é justo." Ele a encarou com calma. Não havia raiva no rosto, nem dúvida. "O que não foi justo", disse, "foi o que você fez." Ela franziu o senho. "Você ainda está falando daquilo?" "Ainda", respondeu ele, "porque aquilo não foi um episódio isolado. Foi revelação." Vanessa pousou a xícara na bancada com mais força do que pretendia. "Eu me excedi. Já entendi. Não vai acontecer de novo." Marcos balançou a cabeça lentamente. "Não é sobre acontecer de novo. É sobre quem você é quando acha que ninguém importante está olhando." O silêncio se instalou entre os dois. "Acabou." Ele continuou, sem elevar a voz. "E você não vai mais ficar nesta casa." Vanessa empalideceu. "Você não pode decidir isso sozinho." "Posso", respondeu Marcos. "E estou decidindo." Ela tentou rir, nervosa. "Você vai mesmo jogar tudo fora por causa de uma faxineira?" A pergunta ficou suspensa no ar. Marcos se levantou. "Não", disse. "Estou encerrando tudo por causa de você." Vanessa tentou se aproximar, mas ele deu um passo para trás. "Você tem até o fim do dia para recolher suas coisas", completou. "O restante será resolvido pelos advogados." Ela abriu a boca para responder, mas não encontrou palavras. Marcos saiu da cozinha e seguiu pelo corredor sem olhar para trás. Antes de deixar a casa novamente, chamou Lúcia. Ela apareceu na porta da sala alguns segundos depois, mãos cruzadas à frente do corpo, postura contida. O olhar denunciava insegurança. "Pode sentar, Lúcia", disse ele. Ela obedeceu devagar. Marcos respirou fundo. "Eu quero pedir desculpas." Lúcia levantou os olhos, surpresa. "Por não ter visto antes", continuou ele. "Por ter permitido que alguém te tratasse daquela forma dentro da minha casa." Ela demorou a responder.
Eu só estava fazendo o meu trabalho, disse por fim. Eu sei, respondeu Marcos, e isso torna tudo ainda mais grave. Ele se sentou à frente dela. Você não fez nada de errado. Não provocou. Não exagerou. Não ultrapassou limite nenhum. Lúcia engoliu em seco. A partir de agora, algumas coisas vão mudar, ele continuou. Seu salário será reajustado. Sua carga de trabalho vai ser revista. E você não vai mais responder a ninguém além de mim. Ela franziu o senho. O senhor tem certeza? Tenho, respondeu Marcos. E quero que saiba de uma coisa. Respeito não é favor, é obrigação. Lúcia respirou fundo. Os olhos marejaram, mas ela não chorou. Obrigada, disse apenas. Se em algum momento você se sentir desconfortável aqui, me avise, completou ele. Essa casa precisa ser um lugar seguro para quem trabalha nela. Ela assentiu. Pouco depois, Marcos saiu. Vanessa passou o resto da manhã organizando malas, falando ao telefone, tentando manter uma postura que já não se sustentava. Não houve discussão. Não houve reconciliação. Apenas encerramento. No início da noite, ela saiu. A casa ficou vazia de presenças indesejadas, mas cheia de silêncio verdadeiro. Lúcia continuou trabalhando, agora com passos mais firmes, como quem finalmente entende que não precisa se encolher para existir. Marcos voltou mais tarde, caminhou pelos cômodos e percebeu que, apesar das perdas, havia algo intacto dentro dele. Ele parou no meio da sala e apagou as luzes uma a uma. Não por economia, por necessidade de silêncio. A casa já não precisava mais parecer viva para ninguém. No quarto, retirou do armário o paletó que havia separado para a prova do terno do casamento. Observou o tecido por alguns segundos, depois o dobrou com cuidado e o colocou dentro de uma caixa. Não havia pressa, não havia raiva, apenas encerramento. Antes de dormir, passou pela área de serviço, viu os produtos organizados, o pano dobrado com cuidado, tudo exatamente onde deveria estar. Pequenos gestos que diziam mais sobre caráter do que discursos inteiros. No dia seguinte, aquela casa começaria uma nova rotina, sem gritos, sem máscaras, sem humilhação. Marcos apagou a última luz e fechou a porta do quarto. O casamento não aconteceria. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele tinha certeza de que estava seguindo pelo caminho certo. Às vezes, a maior traição não vem de um erro isolado, vem de um hábito, vem de tratar alguém como invisível todos os dias, de achar normal humilhar quem não importa, de revelar o pior de si justamente quando acredita que não será julgado. Marcos não terminou um noivado porque deixou de amar. Ele terminou porque entendeu algo mais difícil. Amor nenhum sobrevive quando o caráter não acompanha. Ele poderia ter fechado os olhos, poderia ter fingido que foi só um exagero, poderia ter continuado vivendo uma versão bonita de uma história feia. Mas escolheu não fazer isso. Escolheu perder uma pessoa para não perder a si mesmo. E talvez essa seja a parte mais dura da vida adulta. Entender que nem tudo que parece perfeito é verdadeiro e que às vezes o preço da coerência é a solidão, mas o preço da incoerência é muito maior. No fim, essa história não é sobre riqueza, nem sobre humilhação, nem sobre uma casa luxuosa. É sobre quem você se torna quando ninguém importante está olhando, porque status passa, aparência cai, mas o jeito como você trata quem está abaixo de você, esse sempre revela quem você realmente é. E quando a vida te coloca diante disso, fingir que não viu também é uma escolha. Agora me conta uma coisa. Se você estivesse no lugar do Marcos, teria feito o mesmo? Você continuaria ao lado de alguém que trata os outros com desprezo quando acha que ninguém importante está olhando? E mais, você acha que o Marcos exagerou em ter acabado com o relacionamento? Acha que a Vanessa poderia se tornar uma pessoa melhor? Deixa aqui nos comentários a sua opinião.
Quero muito saber o que você pensa. Aproveita e me conta de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Obrigado por ficar até o final. A gente se vê na próxima história.